Pai, nós te agradecemos por este dia, Pai, pela tua presença, pelo teu amor, pelas graças, os milagres, as maravilhas que o Senhor fez no dia de hoje, Senhor. Nós queremos te render graças, porque o Senhor é muito bom. Também te damos graças, Pai, por essa reunião, por todas as pessoas que estão aqui ouvindo, Pai, aqui vai ministrar, Senhor. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha falar através dessa pessoa com nós, Pai. Nós abrimos e rendemos nosso coração a Ti para podermos entender e também podermos ter essa realidade da palavra, Pai. Então, Espírito Santo, nós te demos boas-vindas, nós te damos boas-vindas, Espírito Santo, e tu és bem-vindo no nosso meio. Também quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, como família, como irmãos em Cristo, te dando graças e louvores por tudo que tens feito, estás fazendo e ainda vais fazer. Muito obrigado. Amém. Amém, amém. Vou começar a falar aqui para nós, e na verdade eu queria que fosse algo bem, assim, vocês fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, até mesmo se eu estiver falando alguma bobagem. A Denise me convidou, e aí eu falei assim, Denise, mas eu sou tão crua, né? Tantas meninas sabem tão mais, né? Ela falou assim, não, deixa o espírito e tal. E acabou que agora, no final da noite, eu mudei, assim, o que eu tinha pensado em falar. E creio que é mesmo, né, a orientação do espírito, que sabe quando você fica o dia assim, na verdade, desde que ela falou, eu fiquei, nossa, o que eu vou falar? E ao mesmo tempo que passava muitas coisas na minha cabeça, nada me chamava, uma coisa me chamava mais atenção, entendeu? Eram muitas que me chamavam atenção, mas nenhuma que gritava no meu coração. Eu falei, meu Deus. E aí eu passei o dia em oração, tal, montei até uma aula e depois, no final do dia, quase agora, eu falei assim, não, acho que não é isso. É aquele outra coisa que eu tinha estudado durante a semana. Enfim, de antemão, já peço a compreensão de vocês, tá? E a misericórdia. Roseli, você vai começar a gravar, não? É a Roseli que grava? Já está gravando, Vanúbia. Já, o negócio ali tá. Tá. Cedo agora que fui ver. Pra você ver, loucura. Mas o que eu queria compartilhar é o seguinte, há muitos anos atrás, muitos, né? Sei lá, uns 4 anos atrás, eu acho, a gente foi, né, a igreja a igreja aqui de Belo Horizonte viajou para casa de uma irmã que estava morando distante, né? E essa irmã falou sobre algumas coisas que ela estava estudando, tal. E eu percebi um mal-estar geral, assim, com todo mundo, mas não, tipo, não vai dar para a gente resolver aqui agora, né? E aí voltamos dessa viagem, e aí quando voltou, uma irmã veio falar comigo, você não acha que aquilo que a irmã compartilhou era errado? Aí eu falei assim, sinceramente, eu não sei se é certo ou se é errado, porque eu não tinha convicção, e também não tinha nada melhor para apresentar para ela, tipo, aquilo estava fazendo sentido para ela, e o assunto, né, ela pregou sobre maldições hereditárias, essa irmã que a gente foi visitar, pregou sobre maldições hereditárias, tal, não sei o que lá, e uma das irmãs que foi com a gente fazer a visita falou que isso não era, não deveria ser considerado por nós, tal. Só que na época eu não tinha convicção nenhuma. Então, assim, sabe quando a pessoa não está num bom caminho, mas você também não tem nada melhor para apresentar para ela? Foi nisso. E aí, logo depois, um tempo depois, eu conheci a Nova Aliança. Aí eu comentei com ela, falei, olha, queria que você estudasse sobre isso, porque é algo que tem, né, trazido luz, muitas coisas tem. Eu sinto como se eu tivesse tendo contato pela primeira vez com a Bíblia de novo, entendeu? Parece que eu estava sendo
não existe essa palavra, mas assim, rebatizada. Parece que tudo era novo, assim, para mim. E todo o evangelho tinha cor desta vez, assim. Não era a questão da culpa, do medo, do inferno. Era a alegria de poder, né, se relacionar com Deus e da obra consumada da cruz. Era uma outra visão, uma outra perspectiva. Aí eu compartilhei com ela, ela começou a estudar sobre a nova aliança e começou a voar nisso, sabe, assim. E na semana passada, uma outra amiga minha veio. Nossa, eu tô aprendendo sobre maldições, tô aprendendo um negócio que tá sendo tão revolucionário e faz tanto sentido para mim. Aí eu falei assim, quer ver? Aí, de novo, né, as maldições hereditárias. Só que eu sou muito grata a Deus, porque dessa vez, né, eu realmente tinha algo melhor, né, para apresentar. E aí até comecei a conversar com ela, e várias escrituras foram vindo assim na minha mente, eu fui compartilhando com ela. Ela ainda ficou resistente, porque realmente, né, faz muito sentido. Mas muitas coisas fazem muito sentido. Por exemplo, se a gente for olhar, o espiritismo faz muito sentido, porque eu, particularmente, já vi pessoas recebendo o espírito assim na minha frente, né? Então, assim, humanamente falando, faz muito sentido eu acreditar no espiritismo, porque realmente espíritos existem, né? Mas nem por isso é algo que agrada a Deus. Então, não é porque faz sentido que deva ser considerado, né, na nossa vida, no sentido de ser seguido. E aí eu vou compartilhar com vocês algumas escrituras que eu compartilhei com elas, com essa minha amiga, recentemente, né? E até queria trazer, né? Assim, deve ter mais outras que tragam, que coloca em xeque, né? Essa visão das maldições hereditárias. Não que elas não existam, eu também já vi mães amaldiçoarem os filhos, mas aí, ao longo da conversa, a gente vai conversando, vai entendendo melhor. E a primeira escritura é Mateus 26, de 26 a 28. Quando Jesus, né, tá com os discípulos na Santa Ceia, né? E essa escritura tem em outros evangelhos também, mas em Mateus, acho que até Lucas, acho que é melhor do que essa, mas enfim. 26 a 28 fala assim, Mateus 26, de 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Então, eu conversei, né, com essa minha amiga, que o importante é a gente confiar na obra consumada da cruz. Porque a maioria das escrituras em que se baseia nessa, vamos dizer assim, essa doutrina, né, das maldições hereditárias, elas estão falando de maldições que estão no Antigo Testamento, né? E ela foi citando, mas e não sei o que lá, né? Falei, olha, se você prestar atenção, tudo isso é antes do sacrifício de Jesus. Então, eu prefiro acreditar e prefiro viver nessa aliança, né, que Jesus fez com seu próprio sangue. E aí ela falou assim, não, porque a minha mãe fez tal coisa, então eu tenho maldição, mas agora o meu filho que tá sendo abençoado porque ele vem de uma geração. Aí eu falei, não, você é abençoada, porque você já tomou a decisão de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí li com ela Efésios 1:3, que fala isso, né? Efésios 1:3, né, que a gente conhece bem, que fala assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí, se a gente continuar lendo, fala que nós somos escolhidas, nós somos santas e irrepreensíveis, né? Deus nos escolheu com esse propósito, né, para fazer a vontade dele. E
por conta, né, assim, a partir do momento que nós estamos em Cristo, todas essas bênçãos já nos pertencem. Não é a próxima geração que vai ser abençoada. Sou eu já, a partir de agora, né? Quem recebe a Cristo. E aí a questão de estar em Cristo, né? Que foi uma questão que ela levantou. O que é estar em Cristo, né? Eu falei, é imitar Jesus, né? Ter o estilo de vida que ele tinha, buscar um relacionamento com o Pai, né? Profundo. E buscar imitar o seu amor, o seu perdão, né? O seu exemplo. E ter Jesus como exemplo e buscar imitá-lo, né? Isso é estar em Cristo. E aí tem a questão de se relacionar, né, com Deus. E então não é para todo mundo que crê, né? É algo um pouco mais profundo, né? De um relacionamento mesmo com Deus. A gente já vai ser abençoado por conta do nosso coração de estar, né? Buscando a Deus. E uma outra escritura também que eu me lembrei e compartilhei com ela foi 1 João 5, 1 João 5, 19 a 21. Eu acho que de todas as escrituras, essa daqui foi a primeira que eu me lembrei. Mas quando eu escrevi para ela, eu escrevi em outra ordem, porque depois da nossa conversa que eu fui e mandei essas escrituras, fiz como se fosse um estudozinho e mandei para ela. 1 João 5, de 19 a 21. Vou começar do 18, na verdade. Sabemos, 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, né, porque tem muita gente que fala assim, não, o mundo jaz, né, sob o poder do maligno, mas esquece que Deus nos protege, né? Então, são coisas que nós precisamos saber, né? Deus nos chama a saber, né? Sabemos que aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Então, e aí uma coisa que ela falou assim, porque se a gente peca, a gente abre brecha para o inimigo. E eu falei, e aí me veio na mente um conceito que eu tinha antes de conhecer a Nova Aliança, que era assim, se eu pecava, eu estava distante de Deus. Aí, se eu fazia o que era certo, eu estava perto de Deus. Entendeu? Eu ficava assim, entrando e saindo do reino de Deus. E aí falei para ela que isso não existe, né? Assim, ela, mas se você der brecha, não sei o quê, nananana. Eu falei, olha, a questão do pecado já foi resolvida na cruz. E eu prefiro viver nessa verdade, né, de que Deus me protege, de que eu não estou mais no pecado, do que ficar pensando em como eu vivia antes, né? Eu tô fora, eu tô dentro, eu tô fora, eu tô dentro. E não é isso que a Bíblia ensina, né? Então, nós somos de Deus, nós somos protegidas, né? A gente fala que somos protegidas, nós somos de Deus, que Jesus, ele veio nos dar, né, entendimento, ele veio nos trazer, né, a verdade, porque ele é a própria verdade. Então, essa condição, né, de estar em Cristo, de estar, de ser nascida de Deus, é muito melhor do que essa condição de que, estou dando brecha, eu estou fora do reino, eu estou distante, e fica nessa confusão toda, e parece que Deus exige de nós perfeição. Isso não existe. O que não quer dizer, né, que a gente vai ficar abusando da graça, né? Então, só porque que foi uma coisa que ela falou, então eu posso viver pecando? Eu falei, não é isso, não foi isso que eu disse, por sinal, né? Romanos 6, de 14 a 23. Fala assim, Romanos 6, de 14 a 23. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte ou obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, porque por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, né, esse trecho fala que agora nós não somos mais escravos do pecado, mas sim de Deus. E por causa dele, né, hoje nós vivemos numa nova condição. E aí fala que tudo isso é dom gratuito de Deus, né? É a vida eterna em Cristo Jesus. E quando a gente fica acreditando, né, nas questões das maldições, etc e tal, a gente despreza, né, o que Deus tem nos dado. A gente despreza a graça, né? É como se a gente tivesse que acrescentar algo à obra consumada da cruz, algo que a gente já falou tanto aqui, né? Que não é o que a gente faz, né? Não é a forcinha que a gente dá para o plano de Deus poder funcionar, né? Ele já é assim. E pronto. E aí uma outra escritura também, Gálatas 3, Gálatas 3:13, fala, né? Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E então, Cristo, né, ele se tornou, aqui no 14 também fala, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, por causa, né, de Jesus, nós somos abençoadas. E as bênçãos de Abraão, que está quantos anos, né, antes de Jesus, muitos anos antes de nós, elas nos alcançam hoje. Então, quem se baseia na questão da maldição hereditária, se baseia numa escritura que fala que até a terceira e quarta geração serão amaldiçoados. E a outra parte da escritura fala que, mas aqueles que obedecerem a Deus serão abençoados até, acho que a 1000ª geração. Então, mostra quão grande é, na verdade, a misericórdia e a bondade de Deus, né? Que é muito maior do que o castigo. E se a gente pensar hoje em dia, né, por estarmos na nova aliança, todo o castigo foi colocado sobre Jesus, né? E toda a maldição que nos foi lançada sobre Jesus. E hoje o que nós temos é as bênçãos de Abraão chegando até nós. E às vezes eu até me pergunto, né, assim, puxa, mas tal área da minha vida não é abençoada como eu gostaria que fosse. Mas eu tenho treinado meu coração justamente para fazer o que a gente estava conversando no grupo, né, sobre o sacrifício de louvor, sobre agradecer até mesmo aquilo que não está da maneira como eu gostaria. Mas, e aí eu também pensei, né, o sacrifício de louvor
a gente agradecer, né, por algo que a gente ainda não está vendo. Trabalha a nossa fé, trabalha... É realmente um sacrifício, porque como é que você agradece por algo que, aos seus olhos, né, não está daquilo que você gostaria, né, do jeito que você deseja que estivesse. Mas é por isso que esse sacrifício de louvor é tão especial para Deus, né, porque a gente não louva porque está tudo maravilhoso aos nossos olhos, né, a gente louva porque Deus a gente louva por quem nós somos, né, a gente não louva por conta da circunstância. Então, e é muito desafiante, né, por muitas vezes a gente louvar com o coração entristecido ou até mesmo frustrado, mas é assim que a gente, né, se abre para ver os milagres de Deus. Então, pensar, né, que essas bênçãos, a gente precisa, na verdade, olhar com esses olhos, né, com fé, para que essas bênçãos cheguem até nós, né? Então, se tem algo que nós precisamos fazer, é receber tudo aquilo que Deus, né? Assim, se abrir para receber aquilo que Deus já nos deu, ao invés de ficar se esforçando, né? Para andar em retidão, no sentido de vou fazer as coisas com a minha força, né? Da minha maneira, do meu jeito, para agradar o coração de Deus, né? E a gente sabe que Ele nos ama e ponto, né? E se a gente obedece, é como uma resposta àquilo que já nos foi dado, né? Aquilo que foi feito. E não para conseguir nada mais dele, não para conseguir a aprovação ou amor dele, porque ele já nos ama. Então, pensar, né, que o nosso trabalho, vamos dizer assim, o nosso esforço, não é ficar escarafunchando o que minha avó fez, o que meu avô fez. Então por isso que eu sou assim, e aí tentar ficar justificando, né? E, enfim, é viver num tormento que Deus não nos chama para viver. E aí pensar que Cristo foi o sacrifício, né, que Deus escolheu. E quando a gente fica, né, escarafunchando gerações para saber por que eu sou assim, por que eu sou assado, é viver de uma maneira humana e lembrar que... Aí me fez lembrar também que é como se todos os anos a gente ficasse levando o sacrifício. Porque aí você fica lembrando do pecado, ao invés de, né, descansar no perdão, você fica escarafunchando o pecado e levando sacrifícios, né? Porque ela falou assim, não, todos os dias eu tenho que orar pelas maldições serem quebradas, não sei o que lá. Mas, gente, você já orou alguma vez? Acabou, morreu, Maria, né? Agora todo dia você ficar nessa peleja, né? Não é isso que Deus deseja de nós, né? Então, eu prefiro viver no descanso que Deus me deu através de Jesus. E aí tem uma outra escritura, né, que é a última do estudo, que está em 2 Coríntios, 5, de 16 até o começo do 6. 2 Coríntios 5, de 16 até o 6, versículo 1. Então, fala assim, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas todas as coisas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus.
Então, toda vez, né, não só essa doutrina, né, das maldições hereditárias, mas toda vez que a gente tenta incluir alguma coisa a mais na obra consumada da cruz, a gente está fazendo algo que não é o que Deus deseja, e a gente está fazendo algo que vai nos fazer cansados à toa, né? Porque a gente está desprezando aquilo que já nos foi dado, né? Cristo já nos reconciliou com Deus. Por conta dele, nós somos nova criatura. Então, a gente não precisa viver nessa agonia de todo dia fazer como se fosse como que é um levantamento, né, espiritual, se eu pequei em pensamento, se pequei em ação, se pequei em palavras. Isso não quer dizer que a gente não tem que se arrepender do pecado, né? Mas também não quer dizer que a gente precisa ficar escarafunchando todo dia, né? Aquilo que fiz ou deixei de fazer, aquilo que está errado, não está. Mas é como se a gente dependesse, né, só das nossas obras para ser salvo. E a gente não reconhecesse que a obra da cruz ela é completa e que Jesus é suficiente. Então, assim, foi isso que eu compartilhei, né, com essa minha amiga. A gente conversou durante 2 horas. E eu fiquei, assim, muito feliz porque a mesma, né, situações semelhantes aconteceram, mas por conta, né, de estudar sobre a nova aliança, por conta, né, das coisas que Deus tem me ensinado, dessa vez eu pude agir de forma diferente, né? Eu pude mostrar na palavra, né, o que Deus deseja de nós. E estou em oração por ela, né? E até pelo meu coração também, para que cada vez mais eu me aprofunde, né, no relacionamento com Deus, para que cada vez mais eu tenha mais revelação do que é a obra consumada da cruz, para poder viver nela, né, para receber as bênçãos de Abraão, e não para viver na agonia de ficar rememorando o pecado a cada instante, para ficar tendo que fazer orações longas e para ver se Deus me perdoa, enfim, né? Nessa agonia eu não quero viver. E aprender sobre isso tem sido, assim, libertador, né? E aí eu queria compartilhar com vocês a alegria de 2 momentos semelhantes que, graças ao Senhor, pelo conhecimento que Ele tem, né, dado através de tantas aulas, né, do Reinhard, do Joseph Prince, do Rema, né, de tantas coisas que a gente tem aprendido, hoje, né, poder ter essa convicção e poder ajudar quem precisa de uma outra maneira, né, porque coisa que eu não pude fazer antes, porque eu não tinha esse conhecimento, não tinha nada melhor para apresentar para minha amiga, e hoje é diferente, né, então, louvado seja o Senhor que tem nos ensinado e nos trazido para mais perto dele, e nos ajudado a viver de uma maneira leve, sabendo que o fardo já foi carregado por Jesus, e a gente não precisa mais viver num padrão que a gente nunca vai alcançar, né? Se não for por Cristo, a gente nunca vai alcançar, né, a perfeição. E aí, se já está difícil, né, se já é impossível para nós lidar com os nossos próprios pecados, imagina todas as gerações, todo o peso que vem carregando. Gente, não é isso, né, que Jesus deseja de nós. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês, está aberto para vocês falarem mais a respeito. Deve ter outras escrituras que também ajudem nesse sentido, mas enfim, era isso que eu queria compartilhar. Obrigada, Vanúbia. Foi ótimo. E sabe uma coisa, na hora que você estava falando, sabe o que veio ao meu coração? Como que eu, que tenho Cristo, que tenho Jesus, vou passar alguma coisa ruim para alguém? Então, como que nós vamos passar para os nossos filhos coisa ruim? Então, mesmo que se os nossos antepassados foram passando, vivendo isso por não conhecer a Cristo, em nós morreu.
Porque nós não vamos dar sequência numa coisa ruim. Hoje, com consciência, a gente já não aceita, mesmo que tenha um passado, já acabou, ficou, Jesus resolveu. A gente tem essa ciência hoje e nós não vamos passar nada de ruim para ninguém. Sabe? Me veio isso aqui, eu falei, gente, é mesmo, como que eu vou passar uma coisa, sabe? Meu filho vai carregar esse fardo meu, aí meu neto. Não, acabou. Em mim, eles só vão levar o que é bom, o que é de Cristo. Sabe? Eu fiquei pensando, foi assim, foi uma revelação que o Espírito Santo trouxe para mim. Mesmo que tenham passado, na gente morreu, porque nós estamos em Cristo. E nós realmente, né, a Bíblia fala que nós já estamos mortos, que é Cristo que vive em nós. Então é Cristo que vai para frente, não é maldição nenhuma, jamais. Uhum. E tem gente que quer, né, viver, né, nessa realidade, é terrível. Deixa a Elisa falar. Boa noite, amados. Boa noite. Como a Vanúbia falou, né? Semana passada eu estava nesse mesmo dilema, um monte de coisa, e no final eu falei que eu não tinha planejado. E eu tinha pensado sobre esse assunto aí. Que bom que você trouxe. Mas, assim, eu vou colocar aqui um ponto. Não está errado, Vanúbia. Eu vou acrescentar e clarear mais, tá? Tá. Eu costumo dizer que não existe herança, maldição hereditária. Existe crença hereditária, tá? Então, se a gente for olhar no contexto, hoje, a gente entende como terapia, desde aquelas épocas antigas, e hoje é a mesma coisa. Se eu tenho, vou colocar uma questão de bicho aqui. Se eu tenho medo de barata, quando aparece uma barata, eu faço um escândalo, meu filho vai crescer vendo, isso é um monstro, é perigoso. Então, a criança vai passar a adotar esse medo meu. E ela pode ter uma experiência com barata e passar a ter medo da barata também? Sim, mas geralmente a criança tende a adotar o medo da mãe. Tá? Então, ela passa a ser uma crença para a criança que barata é perigoso, é um bicho que eu tenho que subir na mesa, eu tenho que correr. Ela vira um pavor para a criança. Na questão da terapia, eu vejo muito isso, às vezes o trauma não é da pessoa, ela adotou da mãe. E um episódio assim, então, estou dizendo de bicho que isso, eu creio que todo mundo tem medo de um bicho e faz um escândalo, e a criança cresce vendo aquilo ali. Então, ela traz para si uma crença, e ela passa a ter medo do bicho. Entendeu? Então, é uma crença hereditária. E aí, como a gente vai ver no sentido emocional, pode acontecer sim. Por quê? Se a criança cresce vendo o pai batendo na mãe, vendo o pai maltratando a mãe, e a mãe submetendo aquilo ali, ela vai falar assim, eu tenho que ser uma mulher que tem que submeter a um homem. O homem certo é um homem violento. Mesmo que ela não queira, isso vai ser registrado, porque ela aprendeu com um padrão que era normal para ela. Quando ela se torna adulta, no caso da mulher, ela vai atrair homens idênticos ao pai, porque é o padrão perfeito para ela. Por isso que a gente cobra muito, nós como mães e pais, né, tem um homem hoje aí, de a gente passar esse exemplo de mãe para nossas filhas e de pai para os filhos, porque eles vão só replicar. Não é uma maldição, é uma crença que ele vai repetir. E a gente vê isso. Mas aí no entendimento, se eu tenho esse conhecimento e quebro em mim, eu, nova criatura, eu vou cessar, eu não vou repetir esse padrão. Embora muitas das vezes eu me peguei agindo como a minha mãe. E aí, cabe ao Espírito Santo, a gente está sensível a ele, epa, um alerta do Espírito Santo. Essa aí é a sua mãe. Tá bom? Não quero esse padrão, e você vai aprendendo a rejeitar esses padrões da mãe. Uma coisa que, assim, que eu fui curada aí, foi um trabalhar de terapia com o Espírito Santo.
várias vezes eu tinha muita raiva do meu esposo. E eu fazia uma análise, não tinha acontecido nada. Eu falei, meu Deus, por que tanta raiva? Que da onde vem essa raiva? E aí o Espírito Santo ministrando em mim. O padrão que eu vivenciei desde pequena, vendo a minha mãe com meu pai, que era muito violento, alcoólatra, eu via a minha mãe sempre com raiva, com ódio, e não era à toa, porque ela tinha motivos para ficar com ódio. Então, eu adotei dela essa raiva, e aí eu fui descobrir que a raiva nem era minha, nem era contra o meu esposo, era contra o meu pai, que já tinha morrido. Mas o marido, a figura de autoridade, acionava gatilho de raiva. É uma maldição? Não, é uma crença hereditária que eu adotei para mim. Mas a partir do momento que eu passo a entender e se conhecer, aí eu levo para a cruz. Eu não vou viver pelo DNA da minha mãe e do meu pai terreno. Vou viver o DNA celestial. Então, à medida que eu vou fazendo isso, eu vou me curando. Então, o entendimento dessa maldição que eles trazem para hoje é dentro desse entendimento de terapia, vamos colocar assim. Mas se a gente for ouvir eles, eu já fiz o curso de batalha espiritual, eles não estão errados. Por quê? Eles vivem dentro da velha aliança. Eles acreditam em Deuteronômio 28. Se obedecer, abençoado. Se não obedecer, amaldiçoado. Então, se a gente for entender eles assim, lógico, você teve a oportunidade de ministrar a nova aliança. Mas não entrar em confronto se a pessoa não estiver disposta a ouvir, querer aprender, porque eles estão vivendo a velha aliança. E dentro do conceito deles, igual aquela mulher loira, eu já segui muito ela lá, ela está corretíssima dentro da velha aliança. É aquilo ali mesmo, dentro da velha aliança. Mas não cabe mais para a nova aliança. E nós, com esse entendimento, esse trabalhar em nós. E sobre a questão das brechas, eu vou mudar o conceito de princípios. Dentro da nova aliança, até no penúltimo, antepenúltimo ou penúltimo capítulo do livro da nova aliança, vai estar falando sobre isso, sobre castigo, disciplina e correção. Aí o entendimento veio que a nova aliança se fez tudo novo, mas só que a lei, o princípio do plantio e colheita, ele permanece o mesmo. Uhum. Então, ele vai estar explicando que a árvore cai a semente, ela vai germinar, vai gerar novos frutos. Nós, seres humanos, né? Eu com meu esposo, a união sexual vai gerar um filho. Então, esse é o princípio do plantio e a colheita. Ele não cessou, ele é o mesmo. Uhum. Então, trazendo para o entendimento, até dentro do estudo, semana passada, eu coloquei um pouco sobre isso. Então, é apresentado para a gente as duas bandejas. Tá dentro de mim esse princípio, eu vou escolher plantar a semente do maligno ou de Cristo. Se eu planto do maligno, eu vou escolher morte. Se eu planto de Cristo, eu vou escolher vida. Então, esse princípio continua o mesmo. E quando eu planto a semente do maligno, eu vou colher morte, é o que eu plantar, eu vou colher. Uhum. Então, se eu planto mau exemplo para os meus filhos como mulher, eles vão atrair para eles uma mulher tola. E se eu planto para diante dele uma mulher sábia, que edifica o lar, que respeita o marido, eles vão procurar uma mulher que vai respeitar eles. Senão, eles vão descartar. Fez sentido? Se eu coloquei coisa demais aí ou não deu para entender, pode fazer pergunta. Mas aí, hoje, na nova aliança, o Espírito Santo habita em nós. Então, nós vamos continuar pecando? Sim. Nós somos livres do castigo do pecado, mas da presença, não. Nós ainda vamos pecar. Só que o pecado para nós é como um acidente. A gente não quer sofrer acidente, mas pode acontecer. E aí o Espírito Santo vai nos alertar. Opa, tá saindo do caminho. E esse alerta aí
vai trazer para a gente alinhar com o Espírito Santo de novo ou não. Aí é dar voz a ele ou não. A escolha é nossa. Se eu obedeço a voz dele, eu vou escolher vida. Se eu não obedeço, eu caminho para a morte. E aí, nessa morte, eu estou dando legalidade, sim, para o inimigo agir. Ele não tem autoridade sobre mim, mas ele vai ter oportunidade. Por exemplo, se eu começo a acessar alguma coisa na internet, fica mais para homem, mas hoje tá meio que equivalente, né? A questão da pornografia. Se eu começo a curtir fotos sensuais, aquele negócio todo e tal, meu esposo me dá um alerta. Eu não ouço ele. Ah, não tem nada a ver. E aí o Espírito Santo também me alerta. Ah, eu mesmo comigo mesmo, não tem nada a ver. E aí, o que o inimigo só vai trazendo uma oportunidade cada vez mais profunda. Quando eu vejo, se eu não dar ouvido ao Espírito Santo, eu caio em adultério. Então, são as aberturas que eu vou dando e o inimigo só vai trazendo, facilitando cada vez mais. Então, vou colocar aqui chamado de brechas, que a gente vai dar. Entendeu? No algoritmo aqui, é maravilhoso esse exemplo. Se você acessa eu estava até acessando aqui, que eu gosto de costurar, eu estava procurando um exemplo. E agora, todo dia, tudo que me aparece é sobre costura. O inimigo é exatamente como esse algoritmo. Se você acessa uma coisinha que agrada ele, que vai levar para a morte, ele te sugere um monte de coisa. Em todas as áreas. Então, um belíssimo exemplo aqui para a gente entender isso, é o algoritmo representando o inimigo aí para a gente. Então, é isso. Obrigada, Elisa. Maria agora, né? Então, que assunto bom o que trouxe o Vanúbia. Esse negócio de maldição hereditária é bem como a Elisa falou, tá no Antigo Testamento. Lá na Assembleia, da qual eu faço parte, lá é pesado o negócio. Lá é macumba e coisa arada mesmo. Tanto que de mim, cada vez que vai um pregador novo, que às vezes tem uma revelação de mim, é macumba que me fizeram. Só que nunca foi desmanchado. E eu só até acredito que no começo sim, só que já foi desmanchado, né, gente? Faz favor. Não, e todos eles dizem isso, mas enfim. E esse negócio de maldição hereditária, eu tive uma experiência com meu irmão. Meus irmãos, eles não são assim, crente, vou botar essa palavra, mas são de Jesus, né? Então, a minha mãe, ela está com diabetes. E aí, a minha irmã e o meu irmão começaram a sentir sintomas de diabetes. A minha irmã diz que é pré. Na casa dela não tem mais nem açúcar. Na casa do meu irmão, ele descobriu isso, daí foi fazer exame e tal, estava em 300 e coisa arada, ele já passou a tomar remédio, não sei o que lá, e passou bem mal com coisa, e eu dizendo, não, Sérgio, faz um jejum, que jejum ele ajuda a sair essa glicemia, barará, falando, não, porque não posso deixar isso assim, não vê que a mãe tem, eu também tenho. Aí eu, na hora, disse assim, o diabo de novo brincando com a minha cara, porque a crente da família sou eu. Aí eu falei assim, não, senhor, tu não tem diabetes. Não, eu tenho exames, mano, não visse? Eu falei, não tens diabetes. Em nome de Jesus, não tem. Simone, a mãe tem, ela tem uma certa idade. E te prepara que tu também. Eu falei, tá repreendido, nem eu, nem tu, nem ninguém. Eu disse assim, vamos parar com esse negócio de que a mãe tem, o fulano tem, o vô teve, fulano teve, e eu também vou ter. Não, rejeita essa doença aí na tua vida. Aí meio que não deu muito assunto e tal, e eu comecei a orar e falei, pai, eu repreendo isso. Esse espírito de diabetes não vai continuar na minha família. Eu estou orando até hoje pela cura da minha mãe, e eu acredito na cura dela, e agora vou aceitar mais um. Não, eu repreendo que esse remédio de diabetes vai fazer mal para ele. Gente, fez um mal que ele não quis mais nem ver.
Ele não quis mais nem ver, aí eu disse assim para ele, quem está tomando para diabetes? Estou tomando nada. Falei, não vai precisar mesmo. E aí teve um outro problema, né? Deu uma colite nele, porque ele é muito nervoso e tal, viagem. Começamos a orar também, graças a Deus, assim, tá bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu repreendi esse espírito de maldição, de que fulano tem. Na minha família não vai ter isso. E meu pai, tadinho, meu pai ele tá ficando surdo, assim, e meu avô, o pai dele era surdo, ficou surdo. E agora, tipo assim, meu pai teve, então o pai também vai ter. E eu não repreende todo o meu coração. Tanto que meu pai às vezes pede para comprar umas coisinhas assim, pela internet, ele é muito ativo na internet, e ele compra muita coisa assim, né, para surdez, para próstata, para as coisas assim. E meus irmãos, não, porque o pai tem que botar aparelho, o pai tem que botar aparelho. Eu disse, não, pai, o pai vai ficar bom. Ele fala assim, eu vou sarar, eu vou encontrar um remédio bom e vai sarar. Eu falei, vai sarar pelo sangue de Jesus, vai sarar. Assim, sabe? Então, eu quero dizer que na minha família, assim, eles têm muito dessa coisa de hereditário. E eu confrontei esse espírito hereditário e sumiu. Sumiu, e meu irmão não tem nada de diabetes, não tem nada de coisa, e isso é um espírito maligno, né? A religiosidade, a religião já é um espírito ruim, assim, para dizer, vamos dizer assim, para tirar a validade da nova aliança, do feito de Jesus, né? Então, quando a Vanúbia trouxe esse assunto, eu me liguei na hora, assim, que eu fiz, sem imaginar, assim, né? Tipo, não, hereditário, maldição hereditária, não existe agora. Não pensei assim, eu só disse que isso não ia ter na minha família e pronto, acabou. Mas aí, na hora que tu começou a falar, daí o Espírito Santo me levou lá, tá vendo? Tu repreendeu o espírito de doença, de coisa errada na tua família e deu certo. Então, eu quero dizer que tudo que vier de coisa de maldição hereditária e crença errada, como a Elisa também falou, repreende, porque isso não é de Jesus, não é para nós agora. E deu certo. É isso que eu queria falar. Amém. Amém. Aqui, eu lembrei aqui que há um tempo atrás eu tive que fazer uma cirurgia, né, de retirada de vesícula. Só que antes da retirada da vesícula, eu já vinha passando mal, né? Porque quando eles chegam a tirar, porque a gente já está passando mal já tem um tempo, né? Aí o médico me falou que a vesícula é o seguinte: tipo, a minha avó teve, a mãe da minha mãe, ela morreu por causa de problema na vesícula. Há muitos anos atrás, eu tinha 6 anos quando ela morreu, eu tenho 44, gente. Então, né, muitos anos atrás, não se tinha, a medicina não era avançada igual é hoje, e a vesícula dela estourou e ela morreu. Aí o médico me perguntou se eu tinha histórico de problema de vesícula na família. Eu falei, sim, a mãe da minha mãe. Ele, então é por isso que você tem. Aí eu falei, mas por quê? Ele assim, porque a vesícula é assim. Se uma teve, pode pular uma geração, mas a próxima geração vai ter. Ou seja, a minha avó teve, morreu, aí minha mãe não teve, tem, não tem, não vai ter, aí eu tive. Jesus. Não vai ter, não. Jesus, a Maria está aqui do meu lado, repreender. Tá vendo que ela aprende? Aí eu falei assim, não, gente, eu não aceito isso. E ele falou isso comigo, eu fiquei assim, falei, gente, o que é isso? E quando foi... Isso, continua pintando. Ela tá pintando o Bob Good de Jesus dela aqui do meu lado. Aí eu fui... Foi em 2018 que eu fui para o hospital, gente, e eu estava morrendo. Os médicos falaram comigo que eles falaram lá, a minha barriga aberta, eles falaram que eu não morri porque Deus não quis, porque eu estar viva era um milagre. Mas aí eu falo para vocês, na noite que eu comecei a passar muito mal, que foi de domingo para segunda, eu não tinha forças para falar nada, eu só falava Jesus. Eu não conseguia orar. Gente, eu estava verde, e eu sentia tanta dor que eu não conseguia andar.
era muita infecção, a pedra era muito grande. E aí eu fui falando de Jesus, sabe? A única coisa que eu conseguia lembrar era de Jesus. Eu falava Jesus, Jesus, Jesus. E eu não morri. Ou seja, a maldição acabou, quebrou. E quem vier pós mim não vai ter problema de vesícula. Aí eu fui entender. Quando eu recebi essa notícia, eu não conhecia essa verdade da nova aliança. Vamos dizer assim, não sei se eu aceitei, mas também eu não expulsei, sabe? Eu não mandei a maldição embora e eu já tinha o problema. Como eu já tinha o problema, eu fiquei assim, sabe? Assim, meio sem reação. Meu filho, mas se fosse hoje, essa visita tinha sarado na hora. Eu acho que eu tinha até brigado com o médico, porque hoje eu não aceito mais essas coisas. Mas foi, gente. Então, quer dizer, foi uma repetição. Eu sempre falo assim, que maldição, para mim, é repetir o erro do outro. Né? Igual a Elisa deu o exemplo, a Maria deu. A mãe dela era nervosa, né? Ela tinha aquela raiva, ela viu aquilo e foi repetindo. É um padrão de repetição. O dia que ela acordou e falou, não, né? Não sou assim, não vou fazer isso mais, acabou. Então, eu acho que muito essa questão vai muito de repetir, sabe? Os hábitos do outro, o que o outro faz, esse negócio dos bichos aí, igual a Elisa falou. Nossa, eu não dou conta. As minhas amigas ficam enlouquecendo os filhos dela com esse negócio de medo de barata, medo de não sei o quê. Gente, eu ri demais a minha amiga. Pois a filha dela foi lá e matou a barata com a mão, pegou e jogou fora. Eu falei, isso aí. Sabe assim, a criança de 6 anos resolveu o problema? Você não tem medo de nada, tá? Fica caladinho, você não tem não. Tá repreendido, em nome de Jesus. Aí eu peguei e falei com ela assim, isso aí, Alice, muito bem, mata essa barata, acaba com esse bicho pra lá. Gente, porque a mãe tem, sabe? Gente, se eu fosse ver a minha avó, a mãe do meu pai, que eu fui criada com ela até os 10 anos eu morei com ela. Porque ela cuidou de mim, que aconteceu um acidente de carro comigo, aí eu não andava, fiquei 1 ano e meio sem andar, eu fiquei 4 meses internada, então foi assim, sabe? Aí ela, pude ficar com ela. Ela parece que ela tinha medo até de respirar. Então, e eu fui criada por ela assim. Então, ela parece que ela fez uma redoma de vidro e me colocou lá dentro dessa redoma, eu era intocável. Gente, eu passava mal com qualquer coisa. Igual tá frio hoje, aqui em Patinga. Amanhã, se eu acordasse, tivesse sol, eu ia adoecer. Eu tinha um trem de um bronquite que eu passava de maio a início de agosto dentro de hospital. Quando eu estava com a minha avó. Depois que eu fui morar com a minha mãe, nunca mais eu tive bronquite. Porque minha mãe estava nem aí com nada. Minha mãe faz, sabe? Assim, foi sarou, gente, a bronquite. Acabou o negócio, sabe? Então, eu vejo muito isso, o repetir. E a gente que é responsável por crianças, por formar crianças, igual tá aqui, a Maria. Na hora que ela fala que tem medo, a gente ora na hora. Não aceita. Fala com ela, não, você não tem medo. O medo é um espírito. O único espírito que você tem é o Espírito Santo. Eu vi o Joseph Prince falando isso hoje. Numa ministração dele, ele falou que o medo é um espírito, né? Que a Bíblia fala isso. Então, a gente não tem que ter medo. Aí eu explico para ela. E você tem uma Bíblia que está escrito isso nela, né? Isso. Participando. Aí eu fico pensando, eu fico muito ligada a isso, para não transferir qualquer coisa que eu tenha para ela não ter que carregar isso, ou os outros sobrinhos, ou qualquer outra criança. Muito de nós aqui temos certas limitações, porque foram colocadas em nós, por quem nos formou, né? E aí ficam as pessoas presas esse negócio de maldição, disso, daqui. Gente, se eu fosse seguir a maldição, eu não estava aqui, eu estava com Jesus, desde 2018. Né? Eu sou a prova viva de que isso
simplesmente não vai acontecer na minha família, não vou aceitar. E aí uma questão que a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi isso na religião, tá? A maldição é Deus me castigando ou o diabo me tentando. Não é nenhum dos dois. É autorresponsabilidade. E se eu plantei coisa ruim, eu vou colher coisa ruim. Se eu plantei coisa boa, eu vou colher coisa boa. Não é Deus me castigando. É um princípio do plantio e colheita. Porque na religião a gente aprendeu. Deus deve estar te castigando por algum pecado. E, inclusive, os discípulos questionaram Jesus, né? Aquele cego lá. Quem pecou, ele ou os pais? Uhum. Então, é uma crença da religião, desde as épocas antigas. Mas a gente entender que não é culpa do diabo e nem de Deus. É autorresponsabilidade. Nós plantamos, nós vamos colher. Amém. E até um questionamento que eu fiz, né, para minha amiga, eu falei assim, olha, estamos aqui, né, somos cristãs, estamos aqui imitando Jesus. Aí fiquei pensando assim, tem alguma oração que Jesus tenha feito nesse sentido, né, para quebrar a maldição? Porque se era um negócio que, né, estava todo mundo susceptível e se fosse algo importante que precisasse ser quebrado, ele teria orado por isso. Mas eu não lembro de nenhuma oração de Jesus nesse sentido. Ao contrário, né? A única assim, menção que fala sobre a questão do pecado, né, dos pais, é justamente esse. Ele fala assim, não é contra do pecado dos pais, né? Então, ele no sentido assim, ele teve a oportunidade de pregar a respeito. E não, né, ele não considerou, ele não levou em conta isso, né? Justamente porque, né, a obra dele, né, seria o suficiente. Eu também fiz esse questionamento com ela, né, nessa questão, assim, você não acha que se fosse importante, Jesus teria nos ensinado sobre isso? Então, é só uma reflexão a respeito. Eu não me lembro de Jesus ensinando nada a esse respeito. Sim. E aí a gente vai ver que essa questão da doença, de enfermidade, muitas vezes, mas e uma criança que nasce doente? Hoje, eu não lembro qual a porcentagem, mas está muito alta a porcentagem de TDAH, autismo e tal. Down. Mas se a gente for avaliar hoje uma gestação, principalmente pessoas que não estão na nova aliança, a criança já está nascendo com depressão, porque a mulher saiu para trabalhar, está totalmente estressada, carregando um fardo que não é para carregar. Qual criança que não vai se estressar? Dentro da barriga ainda. Já vai nascer estressada, vai já nascer acelerada. Então, já é uma consequência do jeito de vida que está vivendo a mãe ali, né? O casal em si. Então, e aí vem as coisas que vêm auxiliar para intensificar isso. Os celulares, as telas intensas, né? A alimentação que está toda deturpada também. Então, tudo isso vai agregar para que o cérebro da criança venha estar em colapso ali. Então, não tem como não dar problema. É culpa de Deus? É culpa do diabo? Não, as nossas próprias escolhas. Que estamos num mundo caído. Se a gente for olhar a alimentação hoje, mesmo os legumes que a gente compra direto, né, aonde compra fruta, lá fugiu o nome. Sacolão. Não é mais saudável. Por exemplo, um frango. Eu morei na roça. Para a gente comer um frango, é 6 meses. Um franguinho magrelo ainda. Hoje, um mês, o frango está 2 quilos, 3 quilos. Imagina quanto de hormônio não tem nessa carne. Os legumes também. A gente planta legumes naturalmente. Não dá essa cenourona que a gente acha, não. Esse tomatão. É tudo cheio de produtos químicos, aquilo ali. Então, está tudo deturpado. Então, não tem como estar 100% saudável. Então, a gente tem que levar para Cristo e estar consagrando tudo ali diante do Senhor para que a gente esteja saudável nele.
Amém. Amém. E essa questão de repetição e de alimentação, né, que a Denise e a Elisa falaram, tem muitas vezes, né, a pessoa fala assim, não, porque eu tenho tal doença por causa da genética da minha família. Não, eu sou obesa porque a genética, nananana. E aí, na verdade, já foi até comprovado, né, que na verdade a pessoa, ela repete os hábitos, né, dos pais e por isso acha que a obesidade é genética, mas não é. É que todo mundo está comendo errado. Né? Aqui, um parênteses, aí você continua. Eu já vi sendo um ditado. Não tem a ver com genética, tem a ver com geladeira. É bem por aí, né? Porque tá todo mundo comendo errado. Aí fala assim: minha avó era gordinha, minha mãe é gordinha. Não, aí eu sou gordinha também, né? Você acredita, né? E na verdade, quando o problema é a repetição dos maus hábitos, né? A repetição da alimentação ruim, dos maus hábitos, dorme tarde, tela, sedentarismo, né? Todo mundo na mesma vibe, todo mundo tem as mesmas, né? Vai estar plantando a mesma coisa e colhendo, né? A obesidade, que é uma doença. Então, isso também precisa ser muito, né? Assim, visto, né? O que a gente está como você falou, né, o plantio e a colheita, às vezes também até na questão dos hábitos, né, de saúde, assim, e isso interfere, né, na nossa vida. Que é a repetição que a Denise falou também e a alimentação que a Elisa falou.